Gente querida, como eu disse no vídeo anterior, as heresias que surgiram dentro e fora da igreja abalaram as estruturas dos cristãos que foram forçados a se posicionar apologeticamente. E por conta disso, o cânon sagrado foi estabelecido, o credo apostólico foi formulado, a sucessão apostólica foi defendida e a Igreja Católica foi definida. É maravilhoso poder lançar os olhos para a história da igreja cristã e perceber a forma como o Senhor da igreja conduz o seu rebanho. Através dos apologistas e dos cristãos sinceros e comprometidos com o verdadeiro evangelho, a igreja se levantou para responder às perguntas que estavam sendo feitas e que necessitavam de respostas que atendessem às demandas das pessoas. O cânon foi uma destas respostas. Antes de Marcion, não havia uma lista definida de livros do Novo Testamento. Porém, antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que a ideia de que o gnosticismo, o marcionismo, o montanismo e outras heresias que apareceram obrigaram a igreja a fixar o cânon do Novo Testamento, tá? Essa ideia não está muito correta, não. Pois logo no final do primeiro século e início do segundo, até o ano 120 depois de Cristo, boa parte dos livros do Novo Testamento já era conhecida, citada e até reverenciada como autoritativa pelos primeiros escritos cristãos que chegaram até nós. O primeiro pai da igreja a falar de forma inequívoca de um Novo Testamento, em paralelo com o Antigo Testamento, foi Irineu de Lyon. No entanto, nós temos Clemente de Roma falando sobre isso em sua carta aos Coríntios, escrita por volta do ano 95. Temos as cartas de Inácio de Antioquia, bispo que morreu martirizado em Roma entre 98 e 117. Temos a Epístola aos Filipenses, escrita por Policarpo, discípulo de João, que morreu martirizado, escrita pouco antes do martírio de Inácio. Algumas obras, como Didaquê, a Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas e outros escritos de Justino, Taciano, Tertuliano, Orígenes, entre outros, que já usavam o Novo Testamento, considerando como inspirado, do mesmo modo que o Antigo Testamento. O que aconteceu, portanto, foi que, após Irineu de Lyon, houve um reconhecimento universal do caráter plenamente canônico dos escritos especificamente cristãos, que passaram a ser popularmente chamados de o Novo Testamento. E na metade do segundo e do terceiro século, quando já há mais abundância de escritos preservados, todos os livros do Novo Testamento são citados, e todos, de modo geral, reconhecidos como autoritativos, embora a canonicidade de alguns livros seja colocada em dúvida ou rejeitada por um ou outro autor antigo. Portanto, o gnosticismo, o marcionismo e o montanismo e as demais heresias não obrigaram a igreja a fixar o cânon, mas fizeram com que a igreja defendesse a canonicidade dos livros que já eram reconhecidos amplamente e buscasse, com grande interesse, atribuir ao Novo Testamento o número correto de livros e os livros certos. E foi esse o papel dos vários concílios que trataram sobre o problema do cânon do Novo Testamento. No entanto, é importante dizer que os livros sagrados dos judeus também eram os livros sagrados dos cristãos. E de uma forma muito ampla, a versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, era usada. Portanto, o Antigo Testamento era considerado como autoridade absoluta e norma de verdade básica, mesmo sendo interpretado pelos pais da igreja com o sentido trazido pelos escritos que mencionavam o ensino de Cristo e a doutrina dos seus apóstolos. Quando as citações do Antigo Testamento eram feitas, normalmente se empregava o termo a escritura ou está escrito, por exemplo, tá? Os evangelhos e as cartas dos apóstolos também eram lidos nas igrejas, principalmente as cartas paulinas. Porém, a igreja ainda não havia definido nenhuma lista que viesse a formar o cânon do Novo Testamento. Podemos ter uma ideia de como as coisas funcionavam. Uma carta era lida em determinada igreja, um evangelho em outra, e assim sucessivamente. Mas agora, a igreja se viu diante de um grande desafio. Além do gnosticismo e do montanismo, a heresia de Marcion o levou a formar o seu próprio cânon, como já vimos nesta série. Os gnósticos concordaram com Marcion de que o Antigo Testamento não deveria fazer parte das Escrituras. Diante dessa dificuldade, a igreja se levantou para reconhecer publicamente os escritos canônicos. E os primeiros livros que foram amplamente reconhecidos foram os evangelhos, que no ano 150, aproximadamente, foram referidos por Justino como as Memórias dos Apóstolos, mencionando seu uso no culto semanal. No entanto, surgiu uma questão. Alguns trataram de ridicularizar o cristianismo,
assinalando que há muitos detalhes acerca dos quais os evangelhos não concordam entre si. Mas aqueles cristãos do século II que decidiram incluir todos esses evangelhos, os 4 evangelhos, no cânon, ou lista de livros sagrados, não eram insensatos. Eles estavam conscientes de que os diversos evangelhos eram distintos entre si. Se não houvessem sabido disso, não teriam razão alguma para incluir mais de um. Taciano compôs uma compilação dos 4 evangelhos, mas sua obra encontrou acolhida somente na igreja da Síria, onde foi utilizada por algum tempo. Por que então esses 4 livros foram incluídos quando as diferenças entre eles podiam ser motivos de críticas e controvérsias? Essa resposta é encontrada nos desafios que foram lançados pelos gnósticos e Marcion, por exemplo. Segundo o teólogo John Kelly, diante das tradições secretas e das interpretações particulares dos diversos hereges, a igreja apelou à tradição aberta, conhecida por todos, e à multiplicidade do testemunho dos 4 evangelhos. Isso porque os gnósticos diziam que o mensageiro divino havia deixado seus ensinos secretos em mãos de algum discípulo preferido. E assim circulavam supostos evangelhos que pretendiam conter esses segredos. Um deles, por exemplo, é o evangelho de São Tomé. Cada grupo gnóstico dizia ter seu próprio evangelho e uma tradição secreta que os unia com o Salvador. Diante de tais pretensões, a igreja optou por mostrar que suas doutrinas tinham o apoio não de um evangelho supostamente escrito por tal ou qual apóstolo, mas de vários evangelhos. O próprio fato de que todos esses evangelhos diferiam entre si, mas ao mesmo tempo concordavam nos elementos fundamentais da fé, era prova de que as doutrinas da igreja não eram invenção recente, mas refletiam os ensinos originais de Jesus Cristo. De igual modo, enquanto Marcion pretendia que o evangelho original fosse o de Lucas, que deveria ser purificado de toda influência judaica, a igreja respondeu assinalando os 4 evangelhos, escritos cada um deles de um ponto de vista particular, mas todos opostos aos ensinos de Marcion. Diante das tradições secretas e das interpretações particulares dos diversos hereges, a igreja apelou à tradição aberta, conhecida por todos, e à multiplicidade do testemunho dos 4 evangelhos. Junto aos evangelhos, as epístolas de Paulo também foram aceitas, embora isso tenha levado um pouco mais de tempo. Elas foram aparentemente reunidas pelos líderes da igreja de Éfeso, e de acordo com Policarpo, também havia uma coleção de escritos paulinos em Esmirna. O livro de Atos também conseguiu aceitação geral desde muito cedo. Outros livros, tais como o Apocalipse, a terceira epístola de João e a epístola de Judas, demoraram mais tempo para serem universalmente aceitos. A mais antiga relação de livros canônicos é a romana, cuja datação é do ano 180, chamada de Cânon Muratoriano, descoberta por Ludovico Muratori. No cânon muratoriano não foram reconhecidas Hebreus, 1 e 2 Pedro, Tiago e terceira epístola de João. No século III, os livros do Novo Testamento foram divididos nas seguintes categorias por Eusébio, bispo de Cesareia. Os homologomena, que eram os livros aceitos por todos, que eram 22 livros do Novo Testamento. Os antilegomena, que eram os livros discutidos por alguns, como Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas. E os pseudoepígrafos, que eram os livros rejeitados por todos. Atos de Paulo, o pastor de Hermas, a epístola de Barnabé, o de Daquê e etc. E neste processo gradual de fixação de um cânon, alguns critérios foram observados. E antes de qualquer coisa, eu quero avisar vocês que eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a formação do cânon protestante, do cânon católico, do cânon hebraico, tá? Do Antigo Testamento. Você pode dar uma conferida. Eu vou botar o link de um deles aqui em cima, tá? É só depois, de acordo com a sua necessidade, você procurar pelos outros vídeos também. E você vai poder ter uma ideia muito maior da formação do cânon, de modo geral. E como eu disse, nesse processo gradual de fixação de um cânon, alguns critérios foram observados. Em primeiro lugar, o critério que veio a estabelecer o cânon, em última instância, foi a apostolicidade. Se não ficasse provado que um livro era de autoria de um apóstolo, ou que, pelo menos, tinha o suporte da autoridade de um apóstolo, ele era tecnicamente rejeitado, por mais que fosse edificante ou popular entre os fiéis. Entre eles estavam o Didaquê, o Pastor de Hermas e o Apocalipse de Pedro. Outros livros levaram um tempo considerável para serem amplamente aceitos. Os outros 2 critérios eram a autoridade reconhecida pela igreja primitiva e a harmonia com os livros a respeito dos quais não havia dúvidas. E de acordo com estes critérios, Hebreus esteve sob suspeita no Ocidente e, em geral, no 4º e no 5º séculos.
Apocalipse foi excluído do cânon nos lugares influenciados pela escola de Antioquia. Tiago, por sua vez, foi ignorado pelo silêncio da igreja ocidental até a segunda metade do quarto século. E em certos círculos, as epístolas de 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas, que estavam ausentes de quase todas as primeiras listas, continuaram sendo tratadas como duvidosas por muito tempo. O primeiro documento oficial que prescreve como canônicos os 27 livros do Novo Testamento atual foi a Carta de Páscoa, escrita no ano 367 por Atanásio para as igrejas sob sua jurisdição como bispo de Alexandria. E os concílios posteriores, como o de Hipona Régia, no ano 393, Cartago, no ano 397, Hipona, no ano 419, e Calcedônia, no ano 451, apenas aprovaram e deram uma expressão uniforme ao que já era aceito como um fato pelas igrejas há um bom tempo. Portanto, podemos chegar à conclusão de que, assim como o cânon do Antigo Testamento, como está impresso, sem os livros apócrifos, já existia na época de Jesus, contudo, ninguém pode indicar quando esse cânon teria sido adotado, a mesma coisa vale para o cânon do Novo Testamento. Em muitos livros pode-se ler que ele foi aprovado definitivamente apenas no Concílio de Cartago, no ano de 397. Portanto, a Igreja guardou os escritos canônicos por causa do seu valor patente, da sua origem apostólica e da sua coerência interna. Outra resposta dada pela Igreja ao desafio dos gnósticos e de Márcion foi a formulação do Credo dos Apóstolos. A expressão latina credo, creio, é uma fórmula fixa que sumaria os artigos essenciais da religião cristã e que goza de sanção eclesiástica, ou seja, é uma afirmação dos pontos essenciais da fé cristã, com os quais se espera que todos os cristãos concordem. Ainda que, posteriormente, aparecessem lendas e tradições no sentido de que este credo havia sido composto pelos apóstolos ao começar a missão aos gentios, o fato é que as origens do credo não se remontam para além dos meados do século II. Embora sua forma integral tenha sua origem em torno dos séculos VII e VIII, na Gália, foi provavelmente em Roma que primeiro apareceu a fórmula, que depois de alguma elaboração veio a ser o nosso credo. Nessa época, o seu nome era Regula Fidei, a regra de fé ou símbolo da fé, pois o credo apostólico também era chamado de símbolum apostólico. A palavra símbolo não tinha então o sentido de que tem para nós hoje, mas se referia a um meio de reconhecimento. Por exemplo, se dois generais iam se separar, tomavam uma peça de barro, a quebravam e cada um deles levava consigo um pedaço. Se mais tarde um dos generais quisesse enviar mensagem ao seu colega, entregava o seu pedaço de barro ao mensageiro, que então podia identificar-se porque seu pedaço de barro encaixava perfeitamente com o que tinha o outro general. A esse meio de reconhecimento dava-se o nome de símbolo. Logo, o símbolo da fé era um meio para reconhecer aqueles cristãos que sustentavam a verdadeira fé, em meio a toda sorte de doutrinas que pretendiam ser verdadeiras, mas não eram. Há indicações claras de que, já no Novo Testamento, aparecem fragmentos de credos estabelecidos no contexto da pregação da Igreja, em sua adoração e em sua defesa contra o paganismo e contra as heresias que tiveram lugar em meados do século II. Um dos principais usos do símbolo era no batismo, quando se perguntavam 3 coisas ao candidato, perguntas essas que recordam hoje, o credo que temos. Creis em Deus Pai Todo-Poderoso? Creis em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e de Maria, a Virgem, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu, e se levantou de novo ao 3º dia, vivo dentre os mortos, e ascendeu ao céu, e se sentou à destra do Pai, e virá julgar os vivos e os mortos? Creis no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne? E fica bastante claro que, ao lermos estas palavras, que o texto constitui o núcleo do que nós chamamos Credo dos Apóstolos. Depois de acrescentar-lhes algumas outras frases, esse antigo símbolo da fé veio a ser nosso credo. A outra coisa que se torna clara também é que esse credo foi formado sobre a base da fórmula trinitária que se empregava no batismo, já que o candidato era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Procedia-se a comprovar sua ortodoxia, fazendo-se uma série de perguntas acerca de sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E numa análise mais cuidadosa desse credo, nós percebemos que suas palavras têm o propósito de rejeitar as doutrinas dos gnósticos e, sobretudo, de Márcion. Em primeiro lugar, o Pai recebe o título de Todo-Poderoso. No original grego, isso quer dizer muito mais que onipotente. O termo grego usado aqui é pantocrator, isso é, soberano ou governador de todas as coisas. Não há realidade alguma que fique fora do alcance do poder deste Pai. Não se trata, como pretende Márcion e os gnósticos, de que haja 2 realidades, uma espiritual, que serve a Deus, e outra material, que se lhe opõe. Este mundo, com toda a sua materialidade,
é parte da criação que Deus governa. E o mesmo deve ser dito acerca dos nossos corpos. De acordo com Justo Gonzalez, se sobre o Pai o credo disse apenas que é todo-poderoso, acerca do Filho disse muito mais. Isso se deve a que era precisamente em sua cristologia que os gnósticos e Marcion contrastavam mais radicalmente com a doutrina da Igreja. A primeira verdade que o antigo símbolo da fé nos diz acerca de Cristo Jesus é que é Filho de Deus. Outras versões antigas dizem seu Filho, como o nosso credo atual. Em todo caso, o que se está sublinhado aqui é que Jesus Cristo é Filho, não de outro Deus, mas do mesmo Pai Todo-Poderoso a que se refere a primeira cláusula. O nascimento de Maria, a Virgem, não está ali para sublinhar o nascimento virginal, ainda que naturalmente tal nascimento se inclua, mas para assegurar o fato de que Jesus nasceu e que não desceu do céu, nem apareceu repentinamente como um homem já maduro, como pretendiam vários dos hereges. Nós já vimos isso aqui nessa série. De igual modo, a referência a Pôncio Pilatos não tem o propósito de culpar ao procurador romano pela crucificação, mas antes procura dar uma data concreta ao que se está falando. Para alguns dos gnósticos, Jesus não era um ser histórico, mas um mito ou alegoria universal. Por essa razão, o credo põe data à crucificação, sob Pôncio Pilatos. De igual modo, para refutar o docetismo dos hereges, o credo sublinha que Jesus foi crucificado e morreu, e se levantou de novo ao terceiro dia, vivo dentre os mortos, e ascendeu aos céus, e está sentado à destra do Pai. Por último, referindo-se ainda a Jesus Cristo, o credo afirma que virá julgar. Aqui temos outra afirmação anti-marcionista, já que Márcio dizia que o Deus e Pai de Jesus Cristo era um ser totalmente amoroso e que não julgava nem condenava. Deu para perceber? Na cláusula referente ao Espírito Santo, aparecem duas frases, ambas dirigidas contra os hereges. A primeira é a Santa Igreja. Como veremos mais adiante, a ameaça das heresias levou a Igreja a enfatizar cada vez mais sua autoridade. A Igreja era a que havia recebido o depósito da fé. A frase "a ressurreição da carne", trazida pelo credo, se deve ao fato de que muitos dos hereges diziam que o corpo e todas as coisas físicas eram mais. Diante de tais opiniões, o antigo credo romano, e também o nosso, afirma que a esperança cristã não consiste em uma vida puramente espiritual, mas que inclui a ressurreição do corpo. Resumindo, percebemos que a origem de nosso credo se acha nas lutas contra as heresias que tiveram lugar nos meados do segundo século, principalmente. Naturalmente, o antigo símbolo da fé não é exatamente igual ao nosso credo dos apóstolos, pois através dos séculos foram sendo acrescentadas outras frases, até chegar a ter a sua forma presente. Mas é importante ficar claro para cada um de nós que os cristãos tinham consciência de quão fútil era argumentar com os hereges, tendo como base somente as Escrituras, cujo significado eles podiam distorcer. E eles faziam isso com muita frequência e com muita propriedade, tá? Então, os cristãos apelavam à regra de fé, que tinha sido preservada intacta na igreja desde os dias dos apóstolos. Portanto, em submissão às Escrituras, o credo afirma o caráter trino de Deus, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão, a igreja como criação do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Servia como confissão de fé para candidatos ao batismo, de esboço para ensino catequético, de refutação das heresias, distinguindo claramente a fé verdadeira dos desvios teológicos que eram feitos pelas heresias. Servia também de guia do conteúdo da pregação e de confirmação da fé no culto público. Outra resposta dada pela igreja foi a sucessão apostólica. Perceba
que o debate com os hereges concentrava-se na questão da autoridade da igreja. Era necessário decidir quem tinha razão, afinal, pois o próprio caráter do que se debatia estava centrado na autoridade da igreja. Lembre-se de que os gnósticos diziam ser possuidores de uma tradição secreta, pois Jesus havia ensinado a verdadeira gnosis, a tal ou qual apóstolo, e este, por sua vez, havia feito chegar aos gnósticos. E no caso de Márcio, tratava-se dos escritos de Paulo, nos quais, depois de expurgar toda referência positiva ao judaísmo, Márcio cria ter encontrado o evangelho original. Diante dos gnósticos e de Márcio, o resto da igreja dizia possuir o evangelho original e os ensinos verdadeiros de Jesus. Portanto, o que se debatia era, em certo sentido, a autoridade da igreja diante das pretensões dos hereges. Diante de tudo isso, o argumento da sucessão apostólica teve uma importância muito grande. Pois se Jesus tinha algum ensino secreto para comunicar aos seus discípulos, o mais lógico seria supor que confiaria tal ensino a quem? Aos apóstolos, aos próprios apóstolos, a quem ele confiou a direção da igreja. E se tais apóstolos, por sua vez, tinham recebido algum segredo, seria de se esperar que o transmitissem não a algum estranho, mas às mesmas pessoas a quem confiaram a direção das igrejas que iam fundando. Portanto, se houvesse tal ensino secreto, esse ensino não se encontraria, senão entre os discípulos diretos dos apóstolos e seus sucessores. Mas o fato é que os líderes das igrejas, no século II, que podiam reclamar essa sucessão apostólica, negavam unanimemente que tivessem recebido tais ensinos secretos. Portanto, tudo que os hereges pretendiam ao dizer que possuíam uma tradição secreta, uma tradição superior à da igreja, era falso. Para que a sucessão apostólica tivesse peso, era necessário comprovar que os atuais bispos das igrejas eram sucessores dos apóstolos. Mas isso não era muito difícil, porque em várias igrejas como Roma, Antioquia, Éfeso e outras sedes episcopais possuíam listas de bispos que serviam para unir o presente com o passado apostólico. Nos dias atuais, alguns historiadores levantam dúvidas quanto à exatidão dos dados que essas listas nos dão, pois, ao que parece, em algumas igrejas, Roma, entre elas, não houve, no princípio, bispo no sentido moderno, mas houve um grupo de vários oficiais que recebiam, algumas vezes, o título de bispos e outras de anciãos. Porém, em todo caso, seja através de bispos ou de outra classe de oficiais, o fato é que a igreja do século II podia mostrar sua conexão com os apóstolos. E uma pergunta que naturalmente surge é a seguinte: as igrejas fundadas depois do tempo dos apóstolos e que não podiam reclamar para si a mesma sucessão, não eram apostólicas? Sim, eram apostólicas. Pois o importante não era que todas as igrejas pudessem mostrar sua conexão direta com os apóstolos, mas o fundamental era que todas essas igrejas concordassem na fé e que pudessem juntamente mostrar que essa fé lhes havia sido ensinada pelos apóstolos. E se não fosse assim, a maioria das igrejas não poderia reclamar para si origem apostólica, pois havia surgido em lugares onde o cristianismo havia chegado por meios desconhecidos. Na época, algumas das igrejas em cidades mais importantes, como Alexandria e Constantinopla, inventaram suas próprias lendas acerca de suas origens apostólicas. Ou seja, o importante, guarde isso, era simplesmente que todas as igrejas concordassem, diante dos gnósticos e de Márcio, no essencial da fé, e que várias delas pudessem mostrar que sua própria doutrina era a que os apóstolos lhes haviam ensinado. Depois de um tempo, a ideia da sucessão apostólica chegou a considerar que a ordenação dos ministros somente era válida se tais ministros fossem ordenados por bispos que possuíssem a sucessão apostólica. Isto é, que de algum modo podiam mostrar uma linha ininterrupta que se remontasse até o tempo dos apóstolos. No entanto, no século II, não se tratava disso, mas simplesmente da unidade da doutrina. Dessa forma, a origem da ideia da sucessão apostólica, dentro de seu próprio contexto,
não tinha o objetivo de limitar ou circunscrever o direito de pensar ou ensinar. Diante dos hereges, que diziam ter uma doutrina secreta que só eles conheciam, a igreja apontava sua doutrina abertamente ensinada por todos, desde a época dos apóstolos. E diante das pretensões dos hereges, no sentido de que seus ensinos se baseavam sobre os segredos de tal ou qual apóstolo, a igreja apelava à doutrina universal de todos os apóstolos. No próximo vídeo, analisaremos mais uma resposta dada pela igreja diante das heresias. Falaremos sobre a definição da Igreja Católica Antiga e vamos aproveitar para falar sobre a sua organização eclesiástica. Você não pode perder, tá bem? Não deixe de dar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar bastante esse vídeo. Não esqueça de que o YouTube só vai divulgar o vídeo se entender que esse vídeo é relevante. E ele só vai entender que isso é relevante, afinal de contas ele é um robô, não é? Só vai entender a relevância desse vídeo se houver likes, comentários, tá bem? Então não deixe de fazer isso, por favor, senão você acaba esquecendo. Faça isso agora, tá? Ore comigo. Senhor Deus, é um privilégio poder lançar os olhos para a história da tua igreja e perceber o teu cuidado em todo o tempo. A tua igreja passou momentos sombrios em sua história, mas o Senhor nunca deixou de livrá-la e de conduzi-la em triunfo diante de todas as ameaças que surgiram e continuam surgindo em nossos dias. Louvado e exaltado seja o teu santo nome eternamente. Que esta história possa nos inspirar a andar nesta terra olhando para cima, considerando a tua soberania e o controle absoluto sobre todas as coisas. E que isso possa alegrar a nossa alma e nos levar a compreender que somos um povo agraciado por ti, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o mesmo ontem e hoje e continua cuidando de cada uma de suas ovelhas. Que venhamos a prosseguir em nossos estudos. Em nome de Jesus, o Senhor da história. Aleluia.